Nós estávamos conversando hoje nos bastidores e tentando entender um pouquinho sobre o produto, o que acontece no dia a dia do alimento. Então, muitas vezes o pessoal hoje perguntou sobre o fast freezing, né? Congelamento rápido ali e tudo mais. Então, o que nós temos? Por exemplo, nós temos água em todos os alimentos. E essa água, pessoal, no alimento, quando ela começa a congelar, e a água é o único elemento que quando começa a esfriar, ele começa a expandir, ele começa a aumentar o tamanho. Ele começa a virar um cristal de gelo, né? Ele cria um monte de ponta mesmo, é até bonito. Então acontece, quando eu faço um resfriamento muito lento, gente, o que vai acontecer? Esse cristal de gelo ele começa a abrir e começa a romper a membrana plasmática, onde você vai perder textura, sabor do produto. Então o que acontece? Eu tenho que fazer um congelamento rápido para que isso não aconteça. E tem que ser um congelamento, desculpa, gente, tem que ser um congelamento no máximo em 3 horas. Para quê? Porque esse gelo não consegue se expandir muito. Para ele ficar pequenininho, esse cristal de gelo. E depois sim, vou colocar na câmera fria, que é o que o professor André vai explicar, para manter esse produto frio. Então, o que acontece? Isso é tudo um processo de refrigeração, gente. Você não pode perder a aula de hoje, está incrível, hein? Já começou já, hein? Não é mesmo, professor? É isso aí. Falando de armazenagem de produtos alimentícios, nós temos as condições a qual o produto ele vai entrar para ser armazenado. Qual é a temperatura, qual é a umidade, qual é a sua textura, a massa, que é a quantidade em peso, em quilogramas. E qualquer produto que você coloca dentro de uma câmara frigorífica, ele vai entrar numa temperatura maior do que a temperatura interna da câmara. E essa temperatura, geralmente, é a do ambiente externo. E o ambiente externo da câmara, dependendo de onde essa câmara está instalada, você tem bactérias, tem poeira, tem organismos vivos, tem umidade. Dependendo do produto estando embalado, você ainda tem o calor da embalagem. Essa embalagem ela pode não estar higienizada. Por exemplo, caixas de papelão, né, aquela embalagem padrão, mais comum. Então, no cálculo de carga térmica, quando eu determino qual a finalidade da câmara frigorífica, eu vou calcular as quantidades de calor, que é a energia térmica, que eu vou ter que retirar dessa câmara frigorífica. Isso está relacionado ao gabinete, os painéis, o tipo de painel, termopainel. Também é conhecido como isopainéis, né, no mercado da refrigeração. Dependendo da sua espessura, do tipo de proteção mecânica, qual é o local que vai ser instalado a câmara frigorífica, se ela está protegida, interno a uma edificação, ou pode ser instalado também externamente de um prédio, de uma edificação. E aí eu tenho que fazer todos esses cálculos para determinar qual que será os equipamentos que vai suprir a necessidade para retirar a quantidade de calor calculado. Então, eu faço a soma de todos os cálculos, principalmente do produto, claramente, que é o que vai estar sendo armazenado, e essa quantidade de calor é o Q, né, que a gente utiliza a letra Q para falar calor, independente da unidade de medida. Vamos falar em quilocalorias por hora aqui. A quilocalorias que eu vou ter que retirar desse produto. E aí quando eu determino o QN, que é o último, a soma de todos os calores, aí eu começo a selecionar os meus equipamentos e aí entra os conceitos de como que eu vou interligar todos esses componentes, nós já vamos falar deles, para a câmara frigorífica funcionar corretamente, que eu acho que é o objetivo de quem compra uma câmara frigorífica, uma câmara fria.